São 19h30. Hoje nós estamos encarregados de fazermos a transmissão dessa live, estudo do Livro dos Espíritos, pelo nosso estimado irmão companheiro Márcio Torres, que neste momento ele não se encontra em condições para a apresentação desse estudo. E nós queremos aqui dedicarmos a nossa oração desta noite a poder participar. Seja bem-vindo, Aloísio, dessa live, desta noite, onde o nosso amigo Márcio Torres não está em condições de saúde para poder participar dessa live. Nós queremos então agradecer a presença, o carinho de todos vocês que estão conosco até o presente momento. Nosso estudo é no Livro dos Espíritos e nós estamos aí na pergunta 72 do Livro dos Espíritos, onde estamos estudando a respeito do instinto e da inteligência. Então, neste momento, nós queremos pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai Misericordioso, Pai Amantíssimo, permita que nós possamos fazer o nosso estudo tratando da nossa doutrina espírita. Queremos agradecer a presença dos bons espíritos e pedir a Jesus que a sua presença se faça nessa casa através dos seus prepostos, esses bons espíritos. Que as nossas orações se revertam a favor do Márcio Torres, que nesse momento se encontra realmente enfermo. Assim, amigos do Ideal Espírita, é com muita alegria que nós damos por iniciado a live dessa noite, estudo do Livro dos Espíritos. É um prazer muito grande estarmos com vocês e desde já agradecemos a presença carinhosa de todos. Estudo esse que nós estamos realmente apresentando para todos vocês. Aloísio, seja bem-vindo. Nós vamos desenvolver a partir então do item 12 do livro A Gênese, de Allan Kardec, onde tem uma dissertação a respeito da inteligência e do instinto. Então, com relação a isso, nós vamos dar prosseguimento, utilizando aí a nossa live, para que nós possamos realmente manifestarmos a ideia de que a doutrina, a gente não só aprende ela lendo especificamente a obra em si que está preparada para a noite de hoje, que é justamente o Livro dos Espíritos, e nós estamos fazendo um adendo com relação à história, o desenvolvimento desse assunto da inteligência, do instinto, através do livro A Gênese, capítulo especial que trata justamente desse assunto. Nós vimos semana passada de que a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, atos combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, é um atributo exclusivo da alma, o instinto. Nós vimos lá no livro A Gênese da Alma, livro este do Caibar-Schutel, onde ele coloca que a inteligência é a faculdade de entender, de compreender, de conhecer, raciocínio, operação pela qual
chegamos a uma conclusão ajuizada. Então, esse é o conceito de Caibach-Hutchel no livro A Gênese da Alma. E nós falamos aqui, semana passada, nós aqui encerramos, que a razão permite reflexionar em torno da questão em voga. O equívoco está no juízo de valor que damos aos fatos e às coisas. E o nosso erro está justamente aí. Então eu dei o exemplo aqui em cima. Quando nós fazemos nosso juízo de valor, analisando um fato, a gente fala assim, esses políticos são corruptos mesmos. Olha o quanto eles roubam do povo. Então, quer dizer, olha o nosso julgamento. Então, a razão, ela pode se equivocar, a razão erra. A razão pode chegar a esse ponto de nós acharmos que o nosso juízo de valor está correto, que o nosso juízo de valor está de acordo com a caridade, com as leis divinas, julgando as atitudes dos outros. É o que eu comentei semana passada. Sereis medido com a mesma medida que medirdes o outro. Quer dizer, não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis medido pela mesma medida que julgai os outros. Então, se nós estamos aqui julgando os políticos, dizendo que eles são corruptos mesmos, olha o quanto que eles roubam do povo, quer dizer, é um julgamento. Então, o nosso erro está justamente na razão, porque a razão permite a reflexão, o ajuizar, quer dizer, o julgar, o avaliar, é o que nós estamos dizendo para vocês. Enquanto o instinto, ele não é racional, ele é uma atitude mecânica, no entanto, ele não erra. Todo ato maquinal é instintivo. Então, quer dizer, o instinto, ele é um ato maquinal, um ato mecânico. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação, ele é inteligente. Um é livre, o outro não é. O instinto é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeitar a errar. Então, quer dizer, o instinto não erra, porque o instinto não permite reflexionar, não permite juízo de valor, não permite julgar. Ele é de mão única, ele só vai. A inteligência permite a razão vai, mas ela pode voltar. Ela reflexiona, porque é um ato combinado, é um ato reflexivo. Então, a razão pode equivocar, a razão pode errar, como está aí, ó, nosso julgamento. É muito comum em nós, falar que os governos roubam, que os políticos roubam. Quem não rouba? Quem, às vezes, dá um cano num troco errado num supermercado? Que você vai lá, faz o pagamento, o caixa te devolve o troco, isso, R$1, R$2, R$10 a mais, e você fica caladinho e sai e leva o dinheiro que não é teu. Isso também é uma atitude de roubo. Embora você não meteu a mão na cumbuca, certo? Mas você foi conivente com uma situação do erro equivocado da parte da inteligência de quem estava cobrando de você, que inteligentemente equivocou, te devolvendo um troco a mais. E você, por não ter um juízo de valor do bem, do bom, do belo, você então sai do supermercado levando o dinheiro que não é teu, que foi repassado por um equívoco da inteligência do caixa. Então veja bem que a inteligência está sujeito realmente a errar. É suscetível, é sujeita a errar. Ao ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto,
uma causa inteligente, essencialmente apto a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca, se engana. Mas o ato instintivo, certo? Ele é um caráter inteligente, mas não uma inteligência raciocinada, reflexiva, mas uma inteligência condicionada numa única via, numa única direção. Então ela não erra, porque ela não permite você equivocar. Então, com isso, o que vai acontecer? De que os animais não têm o caráter do ato instintivo. Não, o ato instintivo não tem o caráter, mas o ato inteligente tem o caráter, viu? Então, o caráter não é atributo dos animais, mas o caráter é atributo do ser inteligente, do homem, dos homens. Então, por isso que o ato instintivo falta o caráter do ato inteligente, tá? Então, o ato inteligente nosso, dos seres humanos, ele é dotado de caráter, porque nele há personalidades, enquanto no ato instintivo dos animais não há caráter, certo? Porque não existe ali aquilo que se chama a moral. Então, as personalidades não pertencem aos animais. Os animais não têm personalidades. E, no entanto, nós, seres humanos, nós temos as nossas personalidades que alternam de acordo com a nossa existência corporal e espiritual. Nós alternamos-nos nas personalidades. O caráter é permanente. O caráter é uma somatória de tudo aquilo que as personalidades retira, certo? Da condição moral. E a moral é o quê? É aquela atitude, né? É comportamental, né? Moral vem de morales, né? Quer dizer, a atitude é fazer, certo? Inteligentemente, tá? De acordo com as leis divinas, combinado com as leis divinas. Os animais não têm personalidades, não têm caráter. Por isso que o ato instintivo falta nele o caráter, quer dizer, do ato inteligente, que pertence somente aos homens. Então, esse revela, quer dizer, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever, que na hora de você ter o livre-arbítrio, a liberdade no ato da escolha, você tem o senso moral, que é justamente a condição pelo qual você é capaz de prever, de julgar as consequências decorrentes. Por isso que o livre-arbítrio tem em contrapartida o senso moral. E o senso moral é o juízo de valor que nós estamos falando dele. E esse juízo de valor os animais não possuem. Então os animais têm unicamente o instinto. A inteligência instintiva, a inteligência maquinal, a inteligência que só tem uma única via, a ida. Ela não permite raciocinar. E raciocinar é duas vias, é ida e volta. É aí que está a previsão, né? Então, se nós admitirmos que somente o instinto é originário da matéria, tá? Então, essa matéria é muito inteligente, porque o ato instintivo não erra, enquanto o ato inteligente equivoca. O raciocínio equivoca e erra. Então, se o instinto fosse unicamente dissociado das propriedades da matéria, a matéria seria, por sinal, inteligente.
E a matéria não é inteligente. É necessária a união da matéria com o espírito para que o espírito possa intelectualizar a matéria. Dar o sentido da matéria, certo? Um sinônimo de inteligência. Uma inteligência combinada, premeditada, certo? Então, a matéria simplesmente obedece o impulso da inteligência. Ela não é inteligente. O que distingue os homens dos animais é a integração da parte instintiva, certo? No domínio psíquico da personalidade e do caráter. Então, quer dizer, o que distingue os animais dos homens, ou os homens dos animais, é de que os animais têm unicamente o quê? Têm unicamente instinto. Os homens têm o instinto, certo? O ato inteligente e raciocinado, as personalidades e o caráter. Então, por isso que o instinto fica no domínio do psiquismo e da inteligência, da personalidade dos homens e do seu caráter. Como eu já disse, as personalidades, elas alternam, elas mudam de acordo com o nosso processo de desenvolvimento intelecto-moral. Agora, o nosso caráter ele é um resultado da somatória de toda a experiência intelectiva que nos leva, pelo raciocínio, à escolha do bem, do belo e do bom. A escolha das leis divinas, da harmonia com as leis divinas. Isso acrescenta em nós um empreendimento moral. Enquanto os animais não têm personalidade, não têm caráter, que é a somatória do nosso progresso moral, certo? E do nosso progresso intelectual, que os animais não têm a capacidade intelectual, embora tenham inteligência. Inteligência a nível, quer dizer, rudimentar. É isso que quer dizer. Se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que raciocina? Como se explicar que torne possível e se executem atos que esta não pode realizar? Se ele é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio? Pois que o instinto se apaga, dar-se-á que esse princípio se destrua. Então, se destrua. Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Por quê? Porque aqui na Gênesis, no capítulo 2, no item 19, nos traz o seguinte, os atributos de Deus. Deus é, pois, inteligência suprema e soberana, ele é único, ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, tal o eixo sobre o qual repousa o edifício universal, este o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. E se, portanto, o homem há errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode afirmar-se a si mesmo que toda teoria, todo princípio,
todo bem, todo dogma, toda crença, toda prática estiver em condição com só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-los, mas simplesmente a diminuí-lo, não pode estar com a verdade. Então, quer dizer, os animais, nele há o princípio inteligente do universo, em todos os animais. Princípio inteligente quer dizer que tem inteligência. Inteligência de uma forma muito ainda embrionária. No dizer comum, rudimentar, certo? Mas é um rudimentar através de um progresso em que o princípio inteligente presente em todos os animais se desenvolvem ao longo da trajetória pelas experiências vivenciadas nos 3 reinos, mineral, vegetal e animal, e a posteriori o hominal, os homens. Então, esses princípios estão de acordo aqui com os atributos de Deus. Estão sob esses atributos de Deus. Estão de acordo com as leis divinas. Por isso que os princípios inteligentes nos animais, eles, de uma forma ou de outra, eles conseguem coparticipar dessas leis divinas, que eu sempre falei, leis físicas, leis químicas, leis biológicas. E essas leis estão dentro aqui dos atributos do Criador. Então, está presente em todos os reinos da humanidade. Os animais estão num progresso constante, ainda não evoluindo. Progresso é uma coisa, evolução é outra coisa. Como já expliquei muitas vezes, o progresso é você caminhar à frente em qualquer direção. A evolução é você caminhar em linha reta, tangenciando o progresso intelectual e o progresso moral. A evolução é a hipotenusa, certo? Esse tangenciar do progresso. Então, portanto, que é o caminho reto. Aqui o caminho pode ser tortuoso, certo? Aqui o caminho pode ser o quê? Mais ou menos correto e reto. Aqui a hipotenusa, a tangente, ela é reta. Ela não é tortuosa. Porque ela não equivoca. Ela é definitiva. Ela é a formação do caráter em que os animais não possuem. Mas o princípio inteligente lá nos animais vai chegar a um desenvolvimento, conforme está lá na pergunta 607A do Livro dos Espíritos, que o princípio inteligente passa por uma transformação e se torna espírito. Mas até tudo isso acontecer, esse princípio inteligente, ele já estagiou no reino animal, irracional, reino vegetal, reino mineral, e por minha conta aqui agora, reino atômico e subatômico, experienciando lá. E vindo nessa trajetória pelo progresso, desenvolvendo as suas potencialidades, que eu chamo de perfectibilidade. Porque Deus é perfeito, sua obra há que estar perfeita. Se é que não está. Mas o verbo está no imperativo, há que ser perfeito. Porque Deus é perfeito, sua obra tem que ser perfeita. Então, nós somos seres perfectíveis. Então, nesta, a diferença, isso, é de que nós temos o livre-arbítrio e os animais não possuem. Então, a distinção que existe entre nós é de que o instinto, ele fica sob
certo? A nossa inteligência raciocinada, as nossas personalidades, o nosso caráter, o nosso livre-arbítrio, os nossos atributos que os animais não possuem. Por exemplo, o homem tem instinto tanto quanto os animais. O homem tem razão, certo? A contrapartida do instinto. O homem tem pensamento contínuo, os animais não têm. Em contrapartida do pensamento contínuo, os homens têm vontade própria, os animais não têm. Viu? Como eu disse semana passada aqui, os animais não existem, embora vivem, porque eles não têm noção de si. Não despertar o conhecimento de si mesmo ainda, só vai despertar na humanidade. Os homens têm livre-arbítrio, a liberdade no ato da escolha, entre o bem e o certo ou o errado. Em contrapartida, o senso moral. Os animais não têm. Então, estão vendo a diferença agora com relação àquilo que faz isso, desse grande atributo da obra de Deus, o instinto, que é a potencialidade do ser inteligente que nós somos, porque nós somos o princípio inteligente do universo. Deus é inteligência, Deus é substantivo, porque inteligência é substantivo. Ele nos criou como princípio inteligente. Inteligente é adjetivo. Então Deus adjetivou a sua criação. Então Deus nos adjetivou. Então nós somos o princípio inteligente. Tá? Sui generis. E, no entanto, ao desenvolvimento da potencialidade, ora, dada em cada um e por cada um de nós, por Deus, nós vamos experienciando através dessa lei divina, certo? Que é a lei física, a lei química, a lei biológica. E através dessas leis, nós vamos desenvolvendo até chegar no reino hominal, na onde vai aparecer a quarta lei, a lei moral. Lei física, lei química, lei biológica e as leis morais. Então, na medida do nosso progresso, tá, nós vamos fazendo com que nós vamos desenvolvendo graças o determinismo divino. Determinismo divino, que são as leis. As leis fundamentadas no princípio do amor, porque amor é lei. Então, essas leis estão fundamentadas no princípio do amor, fundamentado no princípio da ação e reação, que, na doutrina espírita, com relação a nós, o ser inteligente, racional, dotado de personalidade, de moral, chamamos lei de causa e efeito. Mas nos reinos inferiores, por exemplo, no reino dos animais, certo? No reino vegetal, mineral, é lei de ação e reação. Como já expliquei no CEP várias vezes. Então, vamos então vendo que em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste nenhum útil das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhuma esteja em oposição àquelas qualidades, os atributos, aqueles cujos dogmas todos suportem prova dessa verificação sem nada sofrerem. Então, passamos a perceber que os artigos de fé, entende, tem que partir de um princípio da certeza. Fé vem de fides, fidelidade àquilo que você ora, certo? Você adquire não por uma fé cega, mas por uma fé raciocinada, uma fé inteligente, uma fé que você
tem duas vias, a ida e a volta. Esta fé, essa potencialidade, ela é desenvolvida por nós mesmos ao longo da trajetória evolutiva. Então, os animais não evoluem, os animais progridem, o que é diferente da evolução. Evolução é uma condição pelo qual somente nós, os espíritos, o princípio inteligente na condição de homem, passam, sofrem e percorrem e desenvolvem pelo progresso intelecto-moral, que é a evolução. E esse progresso intelectual, certo? É numa dada proporção que o progresso intelectual tem que ter uma proporcionalidade com o progresso moral. Então tá aqui. É aqui que eu sempre falei no CEP aqui, o teorema de Pitágoras. Quando ele coloca que a soma dos quadrados do cateto é igual à soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A tangência. A tangente. Então, esse aqui é um cateto. O quadrado dele é somado com o quadrado desse outro cateto. Você tem a hipotenusa, a tangente aqui. Esta é a evolução, esta é em linha reta. Essa daqui é linha tortuosa, porque a inteligência equivoca por causa do raciocínio. E no raciocínio falta ainda a condição moral, que é a lei do amor, é que determina, certo, o nosso progresso a nível de evolução. Então, o nosso crescimento moral está no cateto, na condição vertical. É ele que desenvolve, é ele que denota, é ele que determina a nossa evolução. Enquanto não progredimos aqui na vertical, nós não evoluímos. Pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Quando foi dito, perguntado o seguinte: o progresso moral decorre sempre do progresso intelectual? Sim, é uma consequência deste, mas nem sempre caminha lado a lado, juntos. Um dado momento, o progresso intelectual ele pode avançar mais à frente e o moral ficar retrógrado. Aí chega um ponto em que o progresso intelectual precisa desacelerar, para que o progresso moral, continuando, possa alcançá-lo. Como diz o capítulo 3 do livro Céu e Inferno, que o progresso moral e o progresso intelectual, um dado momento, dará-se as mãos, caminharão lado a lado. Mas isso estará numa condição da segunda, da primeira ordem dos espíritos. Então, por isso, meus amigos, de que, uma vez nós, que somos o princípio inteligente do universo, que atravessamos todos os reinos inferiores da obra de Deus, da obra da criação, estagiando em cada desses patamares, desenvolvendo as nossas potencialidades inteligentes, certo? Ela só vai ser raciocinada quando nós, princípio inteligente do universo, nos tornamos espírito. Até lá é progresso. Mas é preciso que nós venhamos estar harmonizados com esses atributos de Deus, de que nós possamos perceber desses atributos de Deus que faz dele, certo, o Criador, certo? E outra, o Espírito é o corolário de Deus. Quer dizer, o Espírito que tem noção de si, que tem conhecimento de si, ele é a comprovação de Deus. Pra vocês terem uma ideia. Porque somente o Espírito é capaz de poder comprovar os atributos divinos.
Eu me lembro, certa feita, o Simão Pedro contou para nós uma história muito interessante, em que ele estava numa palestra, um senhor, assistindo uma palestra, e o palestrante dissertava sobre os atributos de Deus. E aí, o palestrante falando que Deus era isso, era aquilo, era isso, era 8 atributos de Deus. E um senhorzinho sentado lá na última fileira das cadeiras do centro espírita, muito simples, muito humilde, né? Aí, como se diz, o palestrante falando que Deus é único, que Deus é eterno, que Deus é imaterial, que Deus ele é imutável, que Deus é soberanamente bom e justo. Aí ele resumiu 8 atributos. Esse senhor lá atrás levantou a mão e pediu, com licença, posso falar? Aí o expositor abriu para ele a fala. Ele falou, não, eu discordo com o senhor. Deus tem mais um atributo que o senhor não falou. Não, não tem. Está lá no livro dos Espíritos, está lá no livro A Gênesis. Não, Deus tem um atributo a mais que o senhor não falou dele. Aí o palestrante ficou meio preocupado. Né? Qual que é então, meu irmão, o atributo que eu não sei que o senhor sabe? Com toda aquela simplicidade de alguém que vive lá no mato, né? Na roça, um caipira, Deus é farturento. Então, quer dizer, e Deus é farturento? Porque Deus provê, através da sua solicitude, Deus provê a todos nós o tempo todo. A sua providência está assinalada nos mais ínfimos detalhes da obra da criação, nos mais insignificantes detalhes da obra de Deus. Você vê a sua providência, a sua solicitude para conosco. Então, Deus é farturento. Então, de acordo com esses atributos, certo? Nós vivendo de acordo com eles, vai criar então essa grande diferenciação, porque o animal irracional, ele não sabe da noção dos tributos de Deus. Ele não tem conhecimento da existência de Deus. Ele não sabe. Poderia ter um dado momento para simbolizar para um animal que não raciocina, mas que tem inteligência não raciocinada, mas uma inteligência maquinada, uma inteligência mecânica, uma inteligência que condiciona e que funciona através do condicionamento, certo? Ele poderia sim perceber que o seu dono, certo? O seu domador seria o papel de Deus. Porque o homem proveu o animal. E eu falo uma coisa para vocês, amigos. Você quer que um animal goste de você? Basta você dar a ele água e comida e carinho. Basta você dar a ele água, comida e carinho. É só provê-lo. Provendo ele, ele fica o seu amigo, ele, entre aspas, te ama. Porque ele é condicionado daquela forma. Então, ele passa a estimar você pelo zelo que você tem. Então, isso chama instinto, certo? É a atitude instintiva de você perceber que o animal tem que alimentar, tem que tomar a água e que precisa do carinho, da atenção. Ali é um princípio inteligente, ainda na irracionalidade. Não tem noção nenhuma, certo? De quê? De moral, de caráter, de personalidade. Mas está ali ensaiando para a vida, para quando chegar no reino nominal,
passar por uma transformação e se tornar espírito. Por isso que toda vez que eu falo que nós não somos espírito, algumas pessoas se apavoram. Eu sempre digo que nós somos princípio inteligente do universo. O que Deus criou foi o princípio inteligente do universo e o princípio material. Pergunta 79 do Livro dos Espíritos. Agora, um dado momento desse progresso do reino subatômico, atômico, molecular, mineral, vegetal, animal racional, quando chega na humanidade, nós despertamos a nossa consciência e nos tornamos espírito. E para aí começa, então, a grande caminhada, certo? Da racionalidade intelectiva, a inteligência raciocinada, alternando as nossas personalidades a cada nova existência e formando o caráter, que é a somatória de todo o nosso progresso moral ao longo das existências, em que o progresso intelectual nos levou ao discernimento do que é certo, do que é errado. Que o nosso livre-arbítrio, então, nos permitiu que nós escolhêssemos. Mas que ao mesmo instante, aquela vozinha lá na consciência, o juiz de valor, fala assim: aqui você já errou. Quer errar de novo? Não foi bom para você da última vez. Então, esse juiz de valor, certo? É que muitas vezes nos acusa os nossos atos. Os animais não possuem. Então, nós passamos a possuir esses atributos que fazem parte desse progresso do princípio inteligente estagiando no reino hominal, na condição de espírito, a caminho da angelitude, que até lá é espírito. Para lá não me pergunte, que eu não sei, mas eu poderia conjecturar. Conjecturando, eu diria que para além da angelitude, eu estou conjecturando. Quer dizer, eu estou dizendo, não está escrito em lugar nenhum. Eu conjecturo de que para além da angelitude, nós estaríamos realmente retornando às mãos do Criador, unicamente como princípio inteligente do universo, como Deus nos criou. Só que agora, não é somente um princípio inteligente, mas agora é um princípio inteligente que tem conhecimento de si, certo? Que sabe, tem consciência de si. Então, é aquilo que está na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, né? Por que Deus criou uns espíritos bons e outros maus? Não. Deus os criou simples e ignorantes, mas tendenciosos ao progresso intelecto moral. Por isso que, quando nós ultrapassarmos a angelitude, eu presumo, nas minhas análises, que nós estaremos galgando um outro reino, porque é uma volta. Isso. A vinda eu chamo de involução, que é evoluir dentro. A ida eu chamo de evolução. Evo, certo? São. Ação de evoluir. É a ida às mãos do Criador. Mas sabedores de nós mesmos, conscientes de nós mesmos, mas simples, como criados, que nós fomos criados simples. Então Deus não criou o espírito. Deus criou o princípio inteligente do universo e o princípio material. Em um dado momento, esses dois princípios passam por uma transformação e o princípio inteligente torna-se espírito, quer dizer, o ser duplo. É a alma, que é o mesmo princípio inteligente, dotado de um corpo de manifestação,
mas manifestação exterior é o perispírito, é o ser duplo. Encarnando é o ser triplo. Desencarnando o homem é o ser duplo, o espírito. Encarnando é a alma. Desencarnando é o espírito. Reencarnando é a alma. E assim sucessivamente. Então, é por isso que aqui está o dizer da inteligência e do instinto. Nós vamos caminhar para a finalização, porque o MIT permite somente 60 minutos. Tá? Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência precederiam de um único princípio. Chegando a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria a da inteligência livre. Já ficou mais inteligível, já ficou mais meritório, né? Segundo alguns sistemas, o instinto e a inteligência procederia de um único princípio, chegando a um certo grau de desenvolvimento, como já acabei de falar, esse princípio que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, lá atrás, no reino que animal e racional, vegetal, mineral, subatômico, certo? Passaria por uma transformação que os daria as da inteligência livre. É a pergunta 607A do Livro dos Espíritos que eu acabei de mencionar. Que é o princípio inteligente do universo se desenvolve e num dado momento passa por uma transformação e se torna espírito. E para ele começa a despertar da consciência do seu futuro. O discernimento do certo, do errado. A escolha do livre-arbítrio, o senso moral. O pensamento contínuo, a vontade própria. O raciocínio, o instinto. Então, não acabaria o instinto, porque o homem, como já coloquei semana retrasada, o homem ainda é dotado de instinto. Nós temos atitudes instintivas. Eu dei um exemplo outro dia, o caminhar, por exemplo. Caminhar. Você caminha pensando que vai dar um passo agora, um passo seguinte, tu passa. Você caminha maquinalmente ou não? As pernas, toc, 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 toc. E você está pensando, ouvindo o celular no ouvido aqui, a música, e os passos estão o quê? Maquinalmente o quê? Instintivamente. Eu falei, o coração bate. Você não tem que pensar para o coração bater. A respiração, o sistema imunológico, o sistema hepático, o sistema digestivo, certo? A pálpebra nossa fecha automaticamente, instintivamente, quando um corpo estranho cai no olho. São reações que eu comentei outro dia, que está aqui, no chamado hipotálamo, nessa zona reptiliana aqui, reptiliana, a terminar no tálamo. Eu expliquei outro dia. É aqui que está as nossas experiências rudimentares, desde lá do peixe, o anfíbio, né? Vai surgir nele esse pequeno sistema cerebral, que eu até expliquei outro dia aqui, que inclusive é pineal, ela surge nos anfíbios, nos batráquios, nos peixes, e ela vem ser consolidada, aperfeiçoada nos homens. Então, assim, meus amigos, a gente passa a entender de que esse sistema aqui agora fica mais viável. Se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo. E quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência. E assim, alternativamente, a cada acesso, o que não é admissível.
Então, começa a perceber você que agora, se esse princípio aqui anteriormente dito, né, que é parte, né, de um princípio inteligente, a inteligência instintiva e a inteligência raciocinada, isso, que se fosse assim, um homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado instintivamente pelo instinto, né? Exclusivamente pelo instinto. A inteligência voltaria ao seu estado primitivo. Então, o homem perderia aquilo que ele já empreendeu. E, quando o homem recobrasse a razão, o instinto tornaria-se inteligência. E assim, alternativamente, a cada acesso. O que não se admite. Mas, aí vem a pergunta, né? Qual sistema, então, seria o mais racional? É o que vai nos dizer. Aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. Tá aí, ó, que eu comentei ainda há pouco. Olha lá, estão caminhando, né? Caminhar, por exemplo, e movimentar as pernas é instintivo. O homem põe-se maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo, combinação, ele age com deliberada propósito. Então ele começa o quê? Raciocinar. Então, veja bem que um ato puramente maquinal, aliado a um ato racional, de raciocínio, certo? Funcionam duplamente numa dada proporção, certo? Sendo que o ato instintivo, ele fica mais sob ao ato racional da personalidade, da inteligência e da moral, quer dizer, do caráter. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção de movimento é um ato inteligente. Então, veja bem que é uma combinação, porque nós somos seres inteligentes e que em nós ainda demora o instinto de conservação, de preservação, que é uma lei natural. É a lei de conservação de energia e massa, prevista pelo princípio de Avogadro, Amadeu Avogadro, que diz que no universo nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, essa lei de conservação, tá, era necessária à preservação da própria espécie, a conservação dela. O animal carnívoro, ele é impelido pelo instinto a se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para assegurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos da inteligência. Então você nota, quando o animal quer apanhar uma presa, ele fica de tucaia, ele fica observando, ele fica ali, ó, na vigília, na espreita. Essa é uma atitude inteligente. E quando ele percebe que ele tem a chance, ele dá o bote. Ele agarra a presa, como está aí, nas figuras que estão aqui. São exemplos. Outra hipótese, que, em suma, se conjuga perfeitamente a ideia de unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina,
no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Vamos fechar. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos espíritos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem nos seus eflúvios fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente sob a ação desses eflúvios. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos influir sobre os nossos pensamentos e atos? A resposta foi: muito mais do que imaginais. De ordinário são eles que vos dirigem. Tá? Então, percebemos agora, a partir de então, que, além da nossa ação deliberada, estamos mergulhados no oceano de pensamentos, pelo princípio do emaranhamento quântico, dessa conexão do universo, que estamos conectados com tudo e com todos, pelo próprio fluido cósmico universal, tá? De que nós somos sujeitos à influenciação mental dessa nuvem de pensamentos que nos cercam. E de que muitas vezes sujeitamos a essas influenciações, equivocando nas nossas atitudes, errando, por se deixar ser levado pelos equívocos, certo? De que nós fomos passíveis, influenciados por pensamentos que não eram próprios de cada um de nós, mas que nos foi o quê? Influenciado o tempo todo. E de que, uma forma ou de outra, nós não podemos culpá-los, certo? Absolutamente que não. Mas existe essa gama também, que nos leva também a tomar atitudes erradas. Sabe-se, ao demais, que o instinto, que por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças, e em geral nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma, nem da matéria. Está vendo? Mais ainda. Não pertenceria propriamente ao ser vivo, seria efeito da ação direta desses protetores invisíveis, que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser, o que nós não concordamos, certo? Se eles nos influenciam, nós concordamos, é voluntário, é aceito essa influência. Os espíritos encontram em nós guarita, sintonia, ressonância. Então, não podemos aqui colocar de que essa proteção é infalível dos guias, dos mentores, como era predita por algumas religiões do passado, que o nosso anjo da guarda nos salvaria de todo perigo. Isso não acontece, na verdade, no dia a dia, certo? Que essas influenciações podem nos auxiliar, mas a decisão é nossa, porque a decisão é voluntária, porque é racional, é inteligente, e nos permite equivocar ou não. Depende de nós cedermos a essas influenciações, porque eles podem lesar o nosso livre-arbítrio, os inferiores, mas os espíritos superiores não podem lesar o nosso livre-arbítrio. Então, fica assim, meus amigos, nós estamos, de alguma forma, querendo dizer para todos vocês o seguinte, de que uma coisa é certa, uma coisa nós não podemos aqui esquecermos. Por quê? Porque a coisa que está dizendo para nós hoje, que nós vamos mandar para alongar mais aqui, vai ficar mais esclarecida a partir da semana que vem, como que a doutrina espírita, ela posiciona
aqui, com relação aqui, seria qual a andadeira com que se ampara as crianças que ainda não sabem andar? Quer dizer, os mentores, eles amparam, certo? Eles amparam, mas eles não tomam de nós as nossas atitudes, certo? Eles não agem, entende? No nosso lugar. Amparar é o que o andador está dizendo aqui, o exemplo do andador. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de usar a andadeira à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que esses se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência. Então, na medida que nós vamos ficando cada vez mais responsáveis pelas nossas atitudes, nós ficamos entregues a nós mesmos as nossas atitudes. E livramos a eles, os espíritos, certo? De ser o guia infalível, certo? Eles não tomam de nós, não fazem por nós, eles fazem conosco, com a gente, não pela gente. Aí seria muito simples, né? Joguei nas costas lá do guia espiritual e você faria de qualquer forma e ficaria por isso mesmo. O que não é justo, o que não é correto. Assim, o instinto, longe de ser um produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, ser-lo-ia de uma inteligência estranha na plenitude da sua força. Inteligência protetora, supletiva da insuficiência, quer de uma inteligência mais jovem, que aquela compelida a fazer inconscientemente para o seu bem. Então, esta, que seria uma inteligência, que seria uma atitude, uma certa plenitude dessa força protetora, que viria suprimir as nossas insuficiências, as nossas deficiências, estaria a compelir de uma forma inconscientemente para o nosso bem, deixando livre o nosso arbítrio, a escolha. Por isso que ainda o instinto está em nós, mas a razão, ora, é predominante, a razão está aí. E que ainda fosse incapaz de fazer por si mesma, quer de uma inteligência madura, porém, momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, como se há com o homem a inteligência, logo na infância, isso. E nos casos de idiotia, de afecções mentais, como é que ficaria? Num cérebro, como está aqui agora, de uma completa idiotia, brutalidade. Disse, proverbialmente, que há um Deus para as crianças, para os loucos, para os ébrios. É mais veraz do que se supõe esse ditado. Aquele Deus, outro, não é senão o Espírito protetor, que vela pelo seu ser incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão. Então, agirão conosco numa proteção, certo? Conjunta, encontrando em nós uma condição de poder o quê? De poder não ser conivente com os nossos erros, desacertos, mas com os nossos acertos. Não fazendo por nós,
mas fazendo conosco. Esses Deus com D minúsculo, vocês podem observar aqui que está escrito com Deus minúsculo. Porque a palavra Deus, antigamente, era para designar os espíritos. Aliás, a palavra espírito, que não era ainda empregada, pneuma, se empregava a palavra Deus, com D minúsculo. Aí você vai entender o politeísmo, né? A crença em vários deuses. Então, esses deuses na antiguidade não se passava de espíritos que se comunicavam e que dava as suas comunicações, isso, para todos, se passando como seres, quer dizer, seres ocultos. E as nossas ignorâncias, que eram demais como é até hoje, a gente jamais percebeu de que aquilo era uma entidade espiritual e não Deus, como é o nosso Pai Celestial, que é um só, é único. Então, aqui fica parecendo que é o Deus protetor, e na verdade não é. É uma combinação de encontrar em nós uma resposta favorável, uma resposta moral, uma resposta que poderia muito bem combinar com a atitude deles. Eu vou dar um exemplo típico agora. Um protetor te protegeria no erro, no homicídio, por exemplo. O protetor nosso vai junto lá, ajudar a matar alguém. Um protetor vai junto com a gente roubar, estuprar. Vai? Não vai. Mas um protetor vai junto com a gente quando nós vamos para uma atitude do bem. Uma atitude do belo, do bom. Daquilo que está de acordo com as leis divinas. Eles vão. Certo? Nos amparar. Nos auxiliar. Eles vão. Mas quando a atitude é para errarmos, certo? Eles não concordam. Eles se afastem. Conheci uma pessoa que me contava da sua vida, das suas andanças por esse mundo afora aí, e dos desacertos de que ele vivia, certo? E sofria. Certa feita me perguntou assim, mas e aí? E meu anjo da guarda? Eu disse para ele assim, muito longe de você. Ah, isso não. Eu disse, isso sim. Muito longe de você, meu amigo. Você sai para a gandaia, perder a rastrilha. Ele vai junto com você? Você vai para a prática do vício, das mazelas. O seu protetor vai junto com você? Ele não é protetor. Ah, mas isso não. Então, para que precisa de protetor? Só, você precisa de protetor enquanto você ainda é criança na evolução, entre aspas, né? Criança na evolução. Você ainda está na infância da evolução. Quando você não tem que usar o andador para poder aprender a andar. Mas quando você anda com as próprias pernas e você é corresponsável pelas suas atitudes, a proteção deles vão ficando cada vez mais distante. Porque ele respeita o seu livre-arbítrio e não reza ele. Então, por isso que nas suas atitudes do dia a dia, meu amigo, que você anda por aí, nos forró da vida, nas beberagens, né, na mulherada, ele está longe de você, de muito longe. Aprenda com esta, que se você não tiver atitudes belas, boas atitudes, tá? Você não terá sequer o quê? Não terá sequer um momento de paz, porque você está procurando com as suas próprias mãos e querendo que o seu protetor venha livrar você de tudo? Não. Então, meus amigos, estou chegando ao final dessa live.
Agradeço a vocês que estão me ouvindo agora ou depois, essa gravação vai para o YouTube depois. Eu agradeço ao nosso amigo Aloísio Loia Magela, que está comigo aqui, tá? Eu quero dizer ao nosso amigo Márcio Torres que a nossa oração final é em teu benefício, Márcio. Que os bons espíritos possam te proteger, possam te amparar você, na onde quer que você se encontre nesse presente momento. Amigo do coração, amigo que deu início a essa live e que eu estou de parceria com você e de que estarei com você sempre, Márcio. Que os bons espíritos protejam você, que amparem você, que amparem a todos aqueles que estão conosco agora nesse presente momento. Que os bons espíritos lhe possam levar o lenitivo, o bálsamo curador, reparador do seu mal. Uma boa noite a todos vocês, amigos do Ideal Espírita, companheiros do Ideal Espírita. Muita paz, muita alegria, muita luz para todos. E até uma nova oportunidade, quando aqui novamente, na terça-feira que vem, estaremos aqui torcendo para que o Márcio Torres esteja conosco. Até lá, Márcio, nós acreditamos na sua reabilitação, no seu estado de saúde pleno, para estar conosco. Um grande abraço, amigos. Fica com Deus. E a todos vocês, Aloísio, toda a sua família, sua mãe, um grande abraço para ela. Que os bons espíritos protejam a mesma, agora e sempre. Obrigado. Até terça que vem, nesse Meet, nesse canal. E quinta-feira estaremos normalmente exibindo a nossa live do estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Boa noite. Fica com Deus. Obrigado.